Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Ficção Americana é um filme que acabou de chegar no streaming do Prime Video, está concorrendo ao Oscar 2024 em algumas categorias e eu gostei bastante das discussões que ele propõe, das provocações desse filme. Então a gente tem um personagem que é um homem negro, que ele é escritor, ele também é professor, só que esse escritor, ele não é o estereótipo do escritor negro. Quando eu digo isso, é o que a indústria deseja de um escritor negro, né? O tipo de livros que ele escreve não é o tipo de livro que interessa para a indústria que vai vender para o branco consumir, sabe? Essas coisas assim. Ele tá bastante frustrado com a falta de visibilidade dele, ele tá bastante frustrado com as expectativas do mercado editorial. E aí, num belo dia, ele tem um delírio, né? Um delírio cênico. Ele acaba escrevendo um livro que seria o livro perfeito, cheio dos estereótipos que a indústria do mercado editorial quer, que é um livro de uma pessoa negra, com temáticas negras, com bastante violência, com linguajar que eles dizem que é específico das pessoas negras, enfim, e ele acaba usando um pseudônimo. E ele acha que aquilo que ele acabou de produzir é um verdadeiro lixo. O desenrolar da história vai partir daí, porque no final das contas, o que ele escreve dá muito certo, faz muito sucesso. A gente vai acompanhar todo o percurso dele desse impasse, né? O que é ele, o artista que ele acredita ser e esse artista que ele considera medíocre. Eu gostei muito dessa discussão porque, na verdade, tudo vai gerar sempre em torno do que é que o mercado quer que a gente faça, porque é vendável, você pode fazer como artista que torna a sua obra uma mercadoria, e aquilo que é genuinamente seu, aquilo que você quer criar, aquilo que faz parte do que você é, da sua essência. Eu acho que esses dois lugares de embate são muito interessantes nesse filme e trazendo, puxando para a vida real, isso acontece muito. Porque a fórmula do sucesso tá aí, prontinha. Não significa que você vá fazer sucesso usando essa fórmula, mas existe algumas coisas que você pode fazer que vai fazer com que você chegue mais perto desse lugar desejado, que é essa coisa da fama, né, do dinheiro, da visibilidade, do glamour, né, do luxo, que é bastante superficial e questionável. E tem esse outro lugar, que é o que você quer fazer como artista, que não necessariamente vai agradar uma grande multidão. É bastante interessante porque no filme a gente vai conhecer uma outra personagem que é de uma outra escritora, que ela também é negra, e diferente desse personagem principal, ela está fazendo um enorme sucesso. Ela é campeã de vendas e ela tá se tornando um best-seller. A gente tem essas duas figuras que estão em lados opostos e chega uma hora que ele vai questionar essa mulher. Você acha que o que você escreve é realmente bom? E ela fala assim: eu escrevo para as pessoas gostarem do que eu escrevo. E aquilo dá uma sacudida nele, né? Porque ela, de alguma forma, ela escreve aquilo que ela deseja, mas ela escreve principalmente pelo que ela vai receber de retribuição do seu público. Ela vai escrever pensando em como essa obra vai ser recebida. E para ele não, para ele esse lugar não existe, para ele esse lugar não é válido, sabe? Porque ele escreve para ele e ele espera que aquilo que satisfaz ele como artista vai ter que satisfazer de alguma forma o seu público, o que é uma contradição e um debate delicioso, né? Porque de alguma forma, quando a gente escreve, como quando a gente produz qualquer tipo de arte, a gente quer que o nosso público goste, a gente quer cada vez mais alcançar um público maior, mas qual que é a medida do que você faz simplesmente pelo seu gosto pessoal e o que você acha que vai agradar as pessoas, ou o que você faz para agradar? E é uma crítica bastante contundente ao mercado editorial, principalmente, né? Porque a gente está falando de literatura, mas eu acho que essa base de discussão serve para várias áreas que envolvem as artes, né? Se a gente pensar na indústria do cinema, se a gente pensar na televisão, né? No audiovisual como um todo, esse embate de ideias da arte como mercadoria é bastante discutido no filme de uma forma muito divertida. Eu dei muitas risadas, ele é bastante irônico, existe uma crítica bastante forte em relação a tudo isso. E eu acho que ele não traz nenhuma resposta, né? Do que a gente deve fazer como artista, né? Qual que é o caminho? Acho que ele traz essa provocação. Qual que é o tipo de trabalho que você quer fazer e como que você vai ser aceito e como que você lida com isso também, porque às vezes você também pode fazer aquilo que te satisfaz e não necessariamente atingir tantas pessoas e você está extremamente feliz
com isso. Uma outra questão que eu achei muito interessante da discussão desse filme é o que se espera desses grupos que a gente chama como minoritários, né? Então, os negros, os LGBTQIA+, as mulheres, né? O que se espera de uma literatura feita por uma pessoa negra, o que se espera de uma literatura feita por uma mulher negra, uma mulher negra, LGBT. Existe distinção da literatura feita por essas pessoas? Precisa ter essa distinção, porque no filme eles querem essa literatura produzida por um homem negro, com estereótipos que eles consideram que são importantes, e é uma literatura feita não necessariamente para o público negro, e sim para um público branco que vai ler essa literatura e vai se sentir melhor com essa literatura, vai se sentir aprendendo algo com isso, vai se sentir de alguma forma lutando contra essa estrutura racista da nossa sociedade. Então é uma literatura que é feita para salvar o branco. Várias vezes quando a gente tem essas mesas de debates, né, esses grandes eventos e tal, as pessoas negras são chamadas para debater questões sociais, as pessoas LGBT são chamadas para debater questões LGBTQIA+, sendo que nós somos muito mais do que tudo isso, né? Nós podemos navegar por diversas temáticas, nossa vida é múltipla, nossa vida é em muitas dimensões, né? E no entanto, como que a indústria se apropria de tudo isso, né? Ela se apropria de todos esses discursos dessas minorias para vender mais, para engajar mais, né? Mas não necessariamente está fazendo isso da forma correta, fazendo isso da melhor forma para que se mude o sistema. Porque se você quer que uma pessoa escreva uma literatura de determinada forma, estereotipada, você não vai estar furando nenhuma bolha, descobrindo nada de novo. Você vai estar só repetindo uma coisa e reiterando o sistema estrutural racista, no caso do filme, né? E isso se estende para todas as outras áreas. E eu queria fazer só um adendo para quem já assistiu o filme, né, que é um spoiler, né, para quem não gosta de spoiler. Então, atenção, spoiler agora. Tem uma certa altura que ele consegue, ele acaba vendendo muito esse livro, né, e ele estoura com esse pseudônimo, com esse livro que ele acha medíocre, que ele acha horrível, que não tem nada a ver com o que ele acredita, e ele acaba, né, o autor, não o pseudônimo, o escritor mesmo, ele acaba sendo convidado para ser o júri, né, de um prêmio literário. Ele e mais essa autora negra são parte desse júri, com mais 3 pessoas brancas. E vale muito prestar atenção quando eles estão elegendo ali naquela mesa os melhores livros para cada um deles, os argumentos dessas pessoas brancas perante o argumento dessas pessoas pretas em relação a esse livro que ele escreveu, porque o livro que ele escreve acaba indo participar desse prêmio literário, né? Então ele vai julgar a própria obra que ele escreveu, mas ninguém sabe disso, né? É bastante interessante prestar atenção ali naquelas falas das pessoas brancas em relação àquela literatura que ele escreveu. E essas pessoas brancas ficam encantadas, admiradas com aquilo, né? Porque é aquilo que corrobora o nosso sistema de alguma forma e é confortável para quem tá lendo, né? Ela não vai fazer você levantar da cadeira, levantar da poltrona, sair do lugar, pensar a sociedade de uma forma. Ela só corrobora com a manutenção desse sistema, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva: arte, infelizmente, é mercadoria. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Tchau!